Eu quero começar esta nossa conversa com uma pergunta que pode parecer um pouco dura, mas que talvez ecoe em um lugar secreto da sua alma. Você já se sentiu como um cão morto? Já sentiu no fundo do seu ser essa sensação de inutilidade, de vergonha, de se sentir quebrado, desqualificado e completamente indigno de receber qualquer coisa boa, muito menos a atenção de um rei? Se essa voz, que nos acusa de sermos um caso perdido, já sussurrou em seu ouvido, saiba que a história de hoje foi escrita para você. Na galeria dos personagens bíblicos, existe um homem chamado Mefibosete, e a história dele é a história de um grande paradoxo. Por um lado, ele tinha sangue real correndo em suas veias. Ele era o neto do primeiro rei de Israel, Saul. Ele era um príncipe, mas a sua realidade era o exato oposto de sua linhagem. Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ele vivia exilado em uma terra esquecida. Vivia com medo, pois pertencia a uma linhagem que, aos olhos do novo regime do rei Davi, era amaldiçoada e marcada para a morte. Ele era um príncipe que vivia como um indigente. A promessa que eu lhe faço hoje é que nós vamos desvendar a jornada de Mefibosete, não como uma simples história do Antigo Testamento, mas como um espelho profundo da nossa própria jornada espiritual. Nós vamos descobrir como a atitude do rei Davi para com este homem quebrado, esquecido e assustado revela de forma espantosa o coração do nosso Deus para conosco, em nossa própria condição de exilados, quebrados pela queda e escondidos na vergonha. Para entendermos essa história, precisamos da lente que o próprio Jesus nos deu, na parábola do grande banquete, contada em Lucas, capítulo 14. Lembre-se, quando os convidados dignos, os que se achavam merecedores, recusaram o convite para a festa, o mestre ordenou ao seu servo com urgência: vá depressa para as ruas e para os becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mefibosete é a personificação perfeita deste convidado improvável. Que a sua história é a prova viva de que o convite do rei não é para aqueles que se acham merecedores, não é para os que se sentem fortes e qualificados. É, desde o início, para aqueles que sabem, no fundo da alma, que não têm absolutamente nada a oferecer. A história de Mefibosete não é apenas sobre quem ele era, mas sobre onde ele vivia. Ele morava em um lugar chamado Lodebar, e este nome, em hebraico, nos diz tudo sobre a geografia da alma ferida. Lodebar, ou Lodavar, pode ser traduzido como sem pasto, ou sem comunicação, sem palavra. É um lugar de esterilidade, de silêncio, de esquecimento. É a terra para onde nós vamos quando nos sentimos desqualificados. A dor que Mefibosete sentia era a dor de viver nesse exílio autoimposto da vergonha, acreditando que, por causa de sua linhagem amaldiçoada e de sua deficiência, o lugar mais seguro para ele era o lugar do esquecimento. E a Bíblia nos conta, em um detalhe comovente, a origem da sua paralisia. No dia em que a notícia da morte de seu pai, Jonatas, e de seu avô, o rei Saul, chegou ao palácio, sua ama, em um ato de pânico, o pegou para fugir, e na pressa, ela o deixou cair, e daquela queda ele ficou aleijado para sempre. Perceba a profundidade disso. Foi o medo da justiça do novo rei, que levou à sua queda, à sua paralisia e, finalmente, ao seu exílio em Lodebar. E aqui, uma revelação contraintuitiva sobre a nossa própria vida espiritual se manifesta. Muitas vezes, não é o nosso pecado em si que nos afasta de Deus. É a vergonha e o medo que vem depois dele. É a nossa própria queda, a nossa própria paralisia. E por causa desse medo nós mesmos nos exilamos em nossa Lodebar particular. Nós nos convencemos de que é mais seguro viver na esterilidade do esquecimento, longe dos olhos de todos, do que arriscar um encontro com o rei. Pois em nosso coração nós tememos a sua justiça. Nós tememos o que ele fará quando finalmente nos encontrar. A história de Mefibosete nos convida então a uma autoanálise corajosa. Somos convidados a nos perguntar em nosso coração: qual é a minha Lodebar? Qual é aquele lugar para onde a minha alma foge quando o medo e a vergonha batem à porta? É um erro do passado que eu não consigo me perdoar? É uma fraqueza, uma deficiência em meu caráter, que me enche de vergonha?
É um sentimento profundo de não ser bom o suficiente, espiritual o suficiente, digno o suficiente. É um convite a identificar, com a ajuda do Espírito Santo, qual é a terra estéril para onde nós temos fugido, acreditando ser um esconderijo seguro. Pense nesta metáfora poderosa. Lodebar é o endereço da nossa autoimagem quebrada. É o lugar para onde nós nos mudamos quando acreditamos na mentira de que a nossa identidade é definida pela nossa queda, pelo nosso trauma, pela nossa ferida. É o lugar onde moramos quando esquecemos que a nossa verdadeira identidade não é definida por nossa performance ou por nossa história, mas pela graça e pelo chamado do rei. Mefibosete era um príncipe, mas vivia em Lodebar porque ele se via como um aleijado esquecido. A pergunta é: quem nós temos sido? Enquanto Mefibosete vive em seu exílio, acreditando que foi esquecido, o nosso coração também pode se sentir assim. O bloqueio que nós sentimos é a crença de que estamos sozinhos em nossa luta, de que somos invisíveis para o céu. Nós olhamos para a imensidão do universo e para a santidade de Deus e pensamos: como ele poderia se lembrar de mim? Ele está ocupado demais com pessoas mais importantes, mais santas, mais úteis para o seu reino. E essa sensação de sermos insignificantes nos mantém em nossa Lodebar particular. Mas é aqui que a história dá uma virada surpreendente. E a iniciativa não parte do homem quebrado, mas do rei em seu trono. No início do capítulo 9 de 2 Samuel, é Davi quem faz a pergunta que muda tudo. Ele pergunta a seus servos: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Preste atenção na motivação de Davi. Ele não estava procurando um inimigo remanescente para eliminar e consolidar o seu poder. Ele estava ativamente procurando por um objeto para a sua resede, uma palavra hebraica que significa sua graça fiel, sua lealdade pactual, seu amor que nasce de uma aliança. E aqui, uma quebra de expectativa sobre a natureza da graça de Deus nos liberta. A graça não é uma força passiva que fica sentada no céu esperando que nós, com nosso esforço, a encontremos. A graça é uma caçadora. A graça nos procura. A graça toma a iniciativa. Enquanto Mefibosete estava escondido em sua terra de não comunicação, convencido de que era um homem esquecido pelo mundo e por Deus, o rei, em seu palácio, já estava perguntando por ele. A sua salvação, a minha salvação, nunca começou com a nossa busca por Deus. Ela sempre começa com a busca incessante de Deus por nós. A fé nos convida, então, a trocar a nossa narrativa interna. Em vez de nos perdermos na pergunta ansiosa que nasce da nossa solidão, a pergunta: onde está Deus? Somos convidados a nos lembrar da pergunta que ecoa no céu, a pergunta que nasce do coração do Pai. E a pergunta é: onde está você, meu filho, minha filha? Eu quero lhe mostrar a minha bondade, a minha graça, não por causa de quem você é, mas por amor de Jesus, o nosso Jonatas, que fez uma aliança por nós. Pense nesta analogia da alma. Nós somos como um órfão, sujo e assustado, escondido em um beco escuro da nossa própria vergonha e do nosso próprio medo. A graça de Deus não é um decreto geral, lido por um arauto na praça da cidade que diz: todos os órfãos estão perdoados. Não. A graça de Deus é o próprio Rei, que deixa o conforto e a glória do seu palácio, caminha pelas ruas sujas da nossa realidade, entra nos becos escuros da nossa vergonha, se ajoelha na nossa frente e nos chama pelo nosso nome. É um amor que não espera. É um amor que procura. A busca do Rei foi bem-sucedida. E então, chegamos ao momento do encontro, o momento da verdade. E com ele, a dor do pavor. Imagine o que se passava no coração de Mefibosete ao ser levado de Lodebar para o palácio em Jerusalém. É o medo de ser finalmente descoberto, de ter todas as suas falhas, a sua linhagem, a sua história, expostas diante do poder. É a certeza interior de que agora você receberá a sentença que no fundo da sua alma você acredita que merece. O princípio bíblico deste encontro, narrado em 2 Samuel capítulo 9, é um dos mais belos de toda a Escritura. O texto nos diz que, quando Mefibosete entrou na presença de Davi, ele prostrou-se sobre o seu rosto e se inclinou. Esta é a postura de um homem que espera a morte. Como neto de Saul, o inimigo de Davi, ele não tinha nenhum direito de esperar outra coisa senão a execução.
Ele se prepara para a espada da justiça. Mas a primeira coisa que sai da boca do rei não é uma pergunta, não é uma acusação, não é uma sentença. A primeira coisa que Davi diz é: não temas. E logo em seguida, antes que Mefibosete possa dizer qualquer coisa, o rei declara todo o seu plano de bondade e de restauração. E aqui, uma revelação contraintuitiva sobre o Evangelho nos liberta do medo. Nós nos aproximamos de Deus com o roteiro do filho pródigo em nossos lábios, prontos para dizer que não somos dignos, que merecemos ser tratados como servos, que falhamos de todas as formas possíveis. Mas o Evangelho é a surpresa de um rei que, com amor, interrompe o nosso discurso de autodepreciação com uma declaração de aceitação. Nós viemos esperando encontrar um juiz, e encontramos um pai. Nós viemos esperando a espada da justiça, e encontramos uma mesa preparada para o banquete. A graça de Deus sempre nos surpreende, porque ela não opera segundo a nossa lógica de mérito e de castigo. Essa cena pode transformar a nossa forma de nos aproximarmos de Deus, especialmente quando nos sentimos culpados ou indignos. Antes de um período de oração, podemos fazer uma pausa e respirar fundo, trazendo à memória a imagem do rei Davi olhando para o Mefibosete trêmulo a seus pés. E podemos ouvir em nosso espírito a voz do nosso Deus nos dizendo as mesmas palavras: não temas. E então, podemos permitir que a nossa oração comece a partir deste lugar de segurança, deste lugar de aceitação, e não mais do lugar do medo da punição. Pense nesta simbologia viva. A jornada de Mefibosete, de sua terra de esquecimento, Lodebar, até a presença do rei em Jerusalém, é um retrato da jornada da alma de todo crente. É a nossa própria jornada do Monte Sinai para o Calvário. No Sinai, Deus nos deu a sua lei perfeita que, ao expor o nosso pecado, nos enche de medo e nos mostra o quanto estamos aquém da sua glória. Ela nos condena. Mas no Calvário, na cruz, Deus nos oferece a sua graça imerecida, que nos perdoa, nos acolhe e nos convida a entrar em sua presença, não com medo, mas com ousadia e com gratidão. Se a história de Mefibosete terminasse com o perdão do rei, ela já seria uma bela história de misericórdia. Mas a graça de Deus nunca para no perdão. E é aqui que muitos de nós enfrentamos um bloqueio espiritual. Nós até aceitamos que fomos perdoados, mas temos uma imensa dificuldade de viver como verdadeiros filhos de Deus. Nós nos sentimos como funcionários que foram readmitidos após um erro grave, ou como visitas que são toleradas na casa do rei, mas não como herdeiros, com um lugar de direito e de honra à sua mesa. Mas o princípio bíblico que vemos na atitude de Davi vai muito além do simples perdão. Ele concede a Mefibosete 3 coisas extraordinárias, que são um retrato do que Deus faz por nós. Primeiro, a restauração da herança. Davi diz: eu te restituirei todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Segundo, a provisão de serviço. Davi ordena que Ziba, o antigo servo de Saul, e toda a sua casa cultivem a terra para Mefibosete, para que ele tenha sustento. E terceiro, o mais importante de tudo, a adoção e a intimidade. Davi declara: mas Mefibosete comerá pão sempre à minha mesa, como um dos filhos do rei. E aqui, uma quebra de expectativa sobre a natureza da graça de Deus nos deixa sem palavras. A graça de Deus não é meramente subtrativa, ou seja, ela não apenas tira o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação. A graça de Deus é radicalmente aditiva. Ele não apenas zera a nossa dívida, ele nos dá a herança de Cristo, nos tornando co-herdeiros com ele, como diz a carta aos Romanos. Ele não nos deixa servir sozinhos e com nossas próprias forças. Ele nos dá o Espírito Santo como nosso ajudador e consolador. E o mais importante, ele não nos dá um passe de visitante para o céu. Ele nos dá um assento permanente e de honra em sua mesa familiar. Compreender isso nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre nós mesmos. A nossa identidade fundamental em Cristo não é a de um ex-pecador, é a de filho amado, é a de filha amada. É um convite para pararmos de nos apresentar a nós mesmos, em nossos pensamentos, como o fugitivo de Lodebar, e para começarmos a nos ver como o rei nos vê,
como um príncipe, uma princesa, com um lugar reservado na mesa. Pense nesta metáfora final. Perdoar um inimigo que te ofendeu é um ato nobre e difícil. Mas imagine pegar esse mesmo inimigo, levá-lo para a sua casa, dar a ele o seu sobrenome, colocá-lo em seu testamento como um herdeiro de tudo o que você tem e convidá-lo para jantar com a sua família todas as noites, pelo resto da vida. Esse é um tipo de amor de outro mundo. É um amor que parece loucura. E é exatamente este o tipo de amor louco que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Ele não apenas nos perdoou, Ele nos adotou. Mesmo depois de experimentarmos essa graça adotiva, nós ainda enfrentamos uma dor. É a luta contínua com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos de fabricação, com as cicatrizes que as nossas quedas passadas deixaram em nós. É a vergonha da nossa deficiência espiritual, aquele pecado recorrente, aquele padrão de comportamento que ainda nos assombra, e o medo de que essa nossa fraqueza, que ainda é tão real, seja visível para o Rei e, de alguma forma, nos desqualifique da sua presença. Mas a história de Mefibosete nos oferece um consolo final e profundo para essa dor. O texto bíblico faz questão de enfatizar, repetidas vezes, que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. E o detalhe mais importante é que a graça do rei Davi não curou a sua deficiência física. Depois de ser convidado para a mesa, ele não começou a andar perfeitamente. Ele continuou sendo um homem quebrado. Ele continuou precisando de ajuda para se locomover. A sua fraqueza não foi apagada. E aqui, uma revelação contraintuitiva sobre a graça nos liberta da tirania da perfeição. A nossa aceitação na presença de Deus não depende de nós sermos consertados primeiro. A graça de Deus não remove, de forma mágica e imediata, todas as nossas cicatrizes, todas as nossas fraquezas, todos os nossos traumas. No entanto, o detalhe glorioso da história é que quando Mefibosete estava assentado à mesa do rei, seus pés quebrados ficavam escondidos debaixo da toalha de mesa real. A sua fraqueza estava coberta pela provisão e pela honra do rei. A lembrança da mesa nos oferece uma aplicação prática para a alma. Quando a sua fraqueza, a sua deficiência, o seu pecado recorrente vier para te acusar e dizer que você não pertence àquele lugar de honra, somos convidados a nos lembrar da mesa. A fé nos capacita a tirar o foco dos nossos pés quebrados e a levantá-lo para o rosto do Rei, que nos convidou para estar ali. A atenção e o amor dele por você não estão focados em sua performance, em sua capacidade de andar direito, mas em sua presença à mesa dele, uma presença que foi garantida não por seus méritos, mas pelo convite da graça. Pense nesta metáfora poderosa. A toalha da mesa do rei é a justiça de Cristo. Ela é longa, farta e tecida com fios de ouro, e quando pela fé nós nos sentamos com ele, essa toalha nos cobre por completo. O nosso Pai Celestial, ao olhar para nós, não vê mais os nossos pés aleijados, a nossa imperfeição, a nossa performance vacilante, as nossas cicatrizes. Ele nos vê cobertos pela beleza, pela perfeição e pela justiça do seu Filho amado, Jesus. E é por causa dessa cobertura que nós temos um lugar permanente à sua mesa. E assim, a jornada de Mefibosete se revela como o nosso próprio evangelho pessoal. É a nossa história. Nascidos em uma linhagem inimiga de Deus por causa do pecado de Adão, paralisados e quebrados pela nossa própria queda, escondidos em uma terra de esterilidade espiritual, a nossa Lodebar particular, cheia de vergonha e de medo. Mas, enquanto estávamos lá, fomos procurados por um rei gracioso, um rei que não nos procurou por causa de algum mérito em nós, mas por causa de uma aliança de amor que ele fez através de seu filho, o nosso Jonatas. E finalmente fomos encontrados e convidados para uma posição de honra, de herança e de intimidade que nós nunca, jamais, poderíamos merecer. A verdade libertadora que a história de Mefibosete grita para nós hoje é esta: o que Deus pensa sobre você não tem absolutamente nada a ver com a sua autoimagem de cão morto. Não tem a ver com o seu passado, com a sua linhagem, com a sua queda ou com as suas fraquezas presentes. O que Deus pensa sobre você, a forma como Ele te enxerga, tem tudo a ver com o caráter dele, com a sua bondade, com a sua misericórdia,
e com a aliança inquebrável que ele estabeleceu por meio de Jesus Cristo. Você não é definido pela sua queda. Você é definido pela graça que te procurou. O convite final do Rei para nós hoje ecoa através dos séculos, direto do palácio em Jerusalém para a nossa Lodebar. Se você tem vivido escondido na vergonha, paralisado pelo medo, convencido de que é um caso perdido, o Rei está te chamando pelo nome. E ele não está vindo com uma espada de juízo em suas mãos. Ele está vindo com um convite para o banquete. O chamado dele para você é para que você pare de olhar para os seus pés quebrados e para que, pela primeira vez talvez, você tenha a coragem de levantar os seus olhos e encarar o rosto sorridente e amoroso daquele que te ama, não pelo que você pode oferecer, mas por quem ele é, e para que essa verdade cele o seu coração com uma paz que excede todo entendimento. Vamos encerrar com uma oração de gratidão. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Rei que deixa o Teu trono para nos buscar em nossa terra estéril. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Jonatas, o filho do Rei que fez conosco uma aliança de amor, garantindo o nosso lugar na presença do Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nos deis a coragem de acreditar em Teu convite, a coragem de sairmos de nossa Lodebar, e a coragem para finalmente assumirmos o nosso assento à mesa, não mais como servos, não como visitas, não como cães mortos, mas como filhos e filhas amados, para sempre, em Teu nome. Amém.